vamos até 1 hora. Tá resolvido. Avisando, começaram meia hora atrasado. Não vai descontar do meu horário, não. Nós vamos até 1 hora hoje. Bom? Gente, antes de mais nada, né? Agradecer vocês. Sempre é uma alegria, um prazer estar aqui. Agradecer ao pastor Renato a confiança, o convite, o acolhimento, o Del, a Tainara, que me deram a casa deles para eu morar lá esses dias. Deixaram eu abrir a geladeira. Olha isso. Eu posso abrir a geladeira deles, gente. Só tem água, mas tudo bem. Brincadeira, a Tainara vai me matar. E agradecer a todos vocês, porque vocês me recebem com tanto carinho, vocês me ouvem, vocês abrem coração e me acolhem como se eu já fosse um cidadão, eu não sei falar. Vargem Alegrense. Eu quero o meu título, hein? Alguém vê lá. Ah, o Del trabalha na prefeitura. Eu quero o meu título de cidadão Vargem Alegrense. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a gente vai ler dos versículos 13 ao 19. E esse é o texto que nós temos da parte de Deus nesta manhã para meditarmos. João 17, e a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 19. Esse capítulo de João é uma oração que Jesus está fazendo pelos seus discípulos. Então deixa eu perguntar aqui nesta manhã, quantos discípulos de Jesus estão aqui? Então essa oração que Jesus fez é para nós também hoje, tá certo? Não tenha dúvida. Somos discípulos de Jesus, esta oração é para nós. E eu quero ler esse trecho com vocês. Diz assim, Jesus orando ao Pai. Então ele começa dizendo, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai, nesta manhã, tua palavra acaba de ser lida e nossos corações estão sedentos e ansiosos para ouvir a tua voz. Papai, fala conosco. Estamos aqui para receber orientação, consolo, direção, correção, tudo aquilo que a tua palavra é poderosa para fazer entre nós. Oramos isso nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos passear bastante por esse texto, mas eu quero começar chamando a atenção para vocês para o último versículo, que ele aponta para um objetivo da oração. Por que Jesus está orando esta oração, ou este trecho da oração? Ele termina dizendo, e aqui está uma chave para nós, ele diz que em favor deles, de nós, Jesus se santificava para que também nós fôssemos santificados pela verdade. Então a gente encontra aqui já o objetivo da oração de Jesus, e o objetivo da oração de Jesus é a nossa santidade, E aí, já para amarrar aqui com o nosso tema, eu trago para vocês uma notícia. Extraordinário. Sabe o que é extraordinário? E a palavra de Deus é tão rica, porque isso se aplica a tantas esferas. Nós já estamos ouvindo riquezas aqui, né, todos esses dias, mas eu quero trazer mais uma parte disso. Extraordinário é um pecador transformado em santo. Gente, eu não conheço algo tão extraordinário como isso. A palavra de Deus, ela não brinca em serviço. Ela nos trata como nós precisamos ser tratados. E a palavra de Deus diz que nós fomos gerados em pecado.
que o nosso destino já estava traçado. Estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que nós nascemos escravos do pecado, que nenhum bem habita em nós. A Bíblia diz isso. E eu não posso deixar de anunciar estas coisas, porque é a verdade. Agora, que história é essa quando Jesus, orando por nós, diz que nós temos agora a grande possibilidade de nos tornarmos santos de Deus? Isso é extraordinário. Eu costumo dizer lá em São Paulo, quando eu tenho oportunidade de dar algumas aulas nos nossos cursos, e eu falo que por mais que eu tenha estudado, por mais que eu leia nos livros, não consigo explicar e nem compreender direito como é que o infinito habita no finito. Como é que o santo habita naquele que é pecador ainda? Como é que Deus, o Todo-Poderoso, vem habitar dentro de nós? Isto é extraordinário, é maravilhoso. Essas são as boas novas do Evangelho. E por que isso é tão importante? Por que nós vamos parar um pouquinho esta manhã para falar sobre santidade? Porque Hebreus 12, 14 nos lembra e nos dá um aviso que é ao mesmo tempo terrível, mas importante, e também confirma essa possibilidade de Deus, porque Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Isso pode ser terrível por um lado, para o pecador isso é terrível, porque está avisando que ele não verá o Senhor. Não adianta religião, não adianta frequentar uma igreja, sem santidade não verá o Senhor. Mas nós sabemos que muitos o verão naquele dia. Então uma coisa é verdade: é possível ser santo neste mundo. Isto é uma verdade. E ser santo, nós também já temos aprendido. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não estamos falando de impecabilidade, nós estamos falando de alguém que é separado do meio deste mundo para Deus. Isto é ser santo. É uma das possibilidades de entendimento do que é ser santo, é alguém separado. E aqui eu quero voltar para o texto que nós lemos, para que a gente veja um pouquinho mais o que é este ser separado. Eu nasci numa família cristã e estive na igreja por muitos anos, já fui jovem, acreditem. E esse era um texto, às vezes, que eu lia, e eu falava assim, eu acho que Jesus estava emocionado, porque ele faz um vai e vem, se vocês repararem, uma palavra aqui se repete o tempo todo nesse trecho, vocês viram? A palavra mundo. E assim, eu não sou do mundo, eles são do mundo, não vai para o mundo, é para o mundo, vem para o mundo, sai para o mundo, vai para o mundo, eu não entendia nada. Como é que é isso? Existem 3 separações aqui. Porque se você voltar lá para o texto, numa parte Jesus diz que nós não somos do mundo. Mas em outra parte ele diz que nós ainda estamos no mundo. E ele diz que nós fomos enviados ao mundo. Temos 3 preposições diferentes aqui. E aqui eu sei que tem professores que vão poder me ajudar aqui, né? Eu não sou formado nesta área. Mas eu sei que há uma diferença quando a gente diz do mundo, no mundo e ao mundo. Tão pequenininho, são poucas letras que diferenciam essas 3 expressões, e elas aparecem o tempo todo aqui nesses poucos versículos. Então a gente vai por etapa. Vamos pensar um pouquinho o que significa cada uma dessas expressões. O que é ser separado do mundo, o que é ser separado no mundo e o que é ser separado para o mundo, ao mundo. Porque isso tem a ver com a nossa santidade. Primeiro, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é ser separado do mundo. Levítico 10:10 diz que nós temos que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. 2 Coríntios 6:14 diz que não há comunhão entre luz e trevas.
E 1 João 5,19 diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo não é apenas o espaço físico. Na verdade, nem é isto, porque tudo que nós estamos olhando aqui em volta, a matéria, ela é criação de Deus e ela é boa. Quando fala mundo aqui, está falando de um sistema, de um governo, que por causa do pecado dos nossos pais lá, Adão e Eva, por causa do pecado deles, houve uma brecha, e a partir daí este mundo está temporariamente governado pelo pecado, por Satanás. Este é o sistema deste mundo e é isto que o texto trata. Ser separado do mundo, então, não é apenas um título. Ser santo não é apenas um título que nós recebemos quando nós abandonamos uma velha religião e nos tornamos cristãos. Não é um título, é muito mais do que isso. É uma, então, separação radical deste mundo, deste sistema. Separados do mundo. Nós somos tirados fora desse sistema. Quando é que isso acontece? Quando nós nascemos de novo. Quando a verdade e a luz do Evangelho resplandece dentro de nós. Nós então somos separados deste mundo. A Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas, que é este mundo, este sistema. E agora nós somos transportados para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais escravos do pecado. Passamos agora a viver numa contracultura. Nós estamos, como cristãos, na contramão desse sistema. Não tem jeito. Estamos na contramão. Enquanto esse sistema está guiando a humanidade numa direção, o Evangelho agora nos põe na direção contrária. E vai ter choque. Porque é natural. É assim. Tenta pegar uma rodovia na contramão. Vai ter batida. Não há santidade que não esteja profundamente baseada agora na capacidade que o Espírito Santo nos dá de domínio próprio e da autonegação dos nossos desejos, que por anos e anos foram alimentados por este sistema deste mundo. Eu temo que, por vezes, nós vamos nos acomodando num cristianismo mais confortável. Uma das palavras que tem ditado o comportamento nos nossos dias é confortável. Queremos viver vidas confortáveis. Queremos casas confortáveis. Queremos dias confortáveis. Queremos roupas confortáveis. Queremos carros confortáveis. Queremos um trabalho confortável, de preferência home office. Em casa, água geladinha, cafezinho. E daqui a pouco nós estamos querendo também um cristianismo confortável. Que seja bem ajustadinho às nossas expectativas, aos nossos desejos. De preferência, sem sofrimento. Para com essa história de que tem que sofrer. Não, tira isso. Eu não me tornei cristão para sofrer. Já escutei gente dizer isso. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Nós vamos perdendo a capacidade de resistir ao espírito desta época. Em cada época da humanidade, esse sistema demoníaco de governo, ele dita regras de vida, filosofias de vida, regras de comportamento. E às vezes nessa busca pelo confortável, a gente perde a capacidade de perceber essas coisas e de removê-las do meio da nossa vida, porque nós fomos separados disso. Hoje, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, da qual fazemos parte, ela vive um tempo de profundo hedonismo. Significa isso? Vivemos pelo prazer. Fazemos tudo aquilo que nos dá prazer. Se te faz bem, faça. Essa é a palavra de ordem dos nossos dias. Te faz bem? Faça. Isso é o hedonismo, espírito dos nossos tempos. O individualismo. Cada um com a sua vida, cada um é responsável por construir os seus próprios sistemas
de vida, de filosofia, de concepção da vida, cada um tem a sua verdade. É a palavra de ordem dos nossos dias. O que eu acredito, você não tem nada a ver com isso. Deixa eu construir o meu mundo particular. E eu vivo dentro desse mundo que eu construo. Este é o espírito da nossa época. E muitas vezes, sem perceber, isso vai voltando, vai nos assediando. E é tão gostoso ouvir essas coisas. E daqui a pouco estamos praticando isso. E é tanta coisa que tem a ver com o espírito deste mundo. O versículo 14 que nós lemos, numa determinada época da minha vida, eu lendo esse versículo, eu entrei em choque, Renato. O versículo 14, ele diz assim, Jesus dizendo, dei-lhes a tua palavra. Jesus já nos deu a palavra dele. E ele diz assim, o mundo os odiou. E eu parei uma vez nesse trecho e eu não conseguia sair disso. E eu me perguntava, o mundo me odeia? Se não me odeia, por que o mundo não me odeia? Será que o mundo ficou bonzinho, Renato? Está todo mundo bonzinho agora? Ou será que eu estou tão parecido com o mundo que ele já não me odeia mais? Ele acha que eu sou mais um no meio da multidão. Jesus reconheceu e os discípulos viveram na prática. O mundo, esse sistema, os odiava. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Mas aí a gente não quer viver essa história. Porque agora tem uma história de que nós precisamos ter um cristianismo mais palatável, né? Precisamos viver um cristianismo que não agrida essa sociedade. É verdade que às vezes os cristãos são chatos. Aí é outra história, aí o Renato um dia fala sobre isso. Às vezes a gente incomoda por causa da nossa chatice. Mas às vezes, e eu acho que esse é o caso maior nos nossos dias, nós não estamos incomodando mais ninguém. E precisamos rever isso na nossa vida. O mundo os odiou. Um escritor cristão francês chamado Léon Bloy escreveu disse uma vez a seguinte frase: a única tristeza, o único fracasso verdadeiro, a única grande tragédia na nossa vida é não sermos santos. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Não sermos santos. Há duas forças hoje, portanto, que atuam no mundo. Eu falei que nós estamos na contramão, estamos num caminho contrário. Duas forças. Satanás, ele ainda tem um tempo de domínio neste mundo, de força, de influência. Mas o reino de Deus já chegou também aqui nesta terra. E essas duas forças, elas estão em oposição. Mas nós temos uma boa notícia. Não se trata aqui como a gente vê em alguns filmes. Isso a gente vê muito em alguns filmes, e isso é uma filosofia que não tem nada a ver com as Escrituras, que mostra o mal e o bem num conflito de oposição de iguais. Talvez vocês já viram muitos filmes épicos, guerras, ou filmes até de fantasia, de lutas, onde o bem e o mal estão num conflito, e ora o mal avança, ora o bem avança, e são forças iguais, como numa queda de braço. Mas quando a gente conhece as Escrituras, a gente sabe que isso é falácia, isso é mentira. É verdade, há duas forças que estão atuando neste mundo, mas o reino de Deus já foi decretado vitorioso. Não tem escapatória. Satanás sabe da sua derrota, por isso ele está desesperado, tentando tragar quem ele puder, porque a derrota dele já foi declarada. E você sabe onde foi declarada? Foi na cruz do Calvário. Ali Jesus declarou o completo fracasso dessa força. Mas ela ainda atua por um tempo entre nós. Então,
isso que nós estamos vivendo, que nós chamamos de vida cristã, eu quero dizer para vocês, isto não é um treino. Não é um treino. Às vezes eu olho para alguns jovens e eu acho que eles pensam que a vida cristã é um treino. Estamos treinando, estamos ensaiando. Isto não é um treino, nós estamos jogando para valer. De que lado você está? Em que time você está jogando? Nós precisamos pensar nisso nessa manhã. Sabe o que é extraordinário? Encerrando essa primeira parte, separados do mundo. Extraordinário é quando você diz não ao pecado. Isso é extraordinário. Quando o pecado se apresenta na sua vida absurdamente sedutor. Quando tudo à sua volta diz para você, vai. Não vai acontecer nada. Divirta-se, viva. Você é jovem, viva. Quando nessa hora, pelo Espírito Santo, você diz, não. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Onde há pecado, o extraordinário de Deus fica impedido de acontecer. Deixa eu contar uma história da palavra de Deus. Vocês conhecem bastante, eu acredito. Vocês já ouviram bastante sobre Josué, Jericó? Já ouviram, não ouviram? A tomada de Jericó. Israel estava naquele momento, eles tinham passado toda a experiência com Moisés, o grande líder, e agora eles estavam debaixo da governança de Josué, um homem também segundo o coração de Deus, e a nação estava ali coesa, junto, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. E Deus havia dado aquele território para eles, e eles estão começando agora o processo de conquista e de avanço. E a primeira cidade ali que Josué vai conquistar, na verdade é uma fortaleza, e vocês conhecem a história, é Jericó. E Deus, o Deus extraordinário, diz para Josué, fiquem tranquilos, vocês nem sequer vão lutar. Vocês vão ver o extraordinário acontecer. E nós conhecemos a história, o povo rodeia a cidade 7 vezes, na 7ª vez eles gritam e aquelas muralhas vêm abaixo. Já pensou você ver isso com os seus olhos? Que extraordinário, Deus agindo dessa forma ali pelo seu povo. Mas a história, ela segue. E em seguida, Josué agora vai conquistar uma outra cidade. Jericó, uma cidade poderosa, uma fortaleza. Agora vai pegar uma cidadezinha pequenininha, chamada Ai. Tranquilo. A fé deles tinha sido robustecida, né? Tá mais forte. Se Deus fez isso com Jericó, com Ai a gente passa por cima com o rolo compressor. E lá vai o exército de Israel para conquistar a cidade de Ai. E a história bíblica nos diz que Israel fracassa. E aquela cidade tão pequena, tão frágil, põe Israel para correr. E ainda alguns dos filhos de Deus são mortos. E aí Josué vai para Deus, homem de Deus, dobra os seus joelhos e vai perguntar a Deus, o que está acontecendo, Deus? Conquistamos Jericó. E agora nessa cidade tão pequena nós fracassamos, fomos humilhados, tivemos que sair correndo, perdemos alguns dos nossos. O Senhor não está mais conosco. Onde o Senhor estava, Deus? E Deus responde para Jericó, para Josué. E a resposta de Deus é dura. Deus diz para Josué, por que você está orando, Josué? Você está me perguntando isso? Você sabe que existe um motivo só que traria fracasso para vocês. Você sabe, Josué. Por que você está me perguntando? Josué, há pecado no meio do povo. E onde há pecado, eu não posso agir. O extraordinário não acontece. E aí a gente conhece a história. Terrível, tratamento de Deus,
até que Acã é identificado, confessa o seu pecado, e é tão trágico, né, gente? Acã, junto com a sua família, acaba sendo morto. Recebe penalidade máxima da parte de Deus, porque Deus não tolera o pecado. Já fomos separados deste mundo. Precisamos levar isto muito a sério. Repito, isto não é um treino. Nós estamos jogando para valer, para valer. Segundo ponto. Primeiro, separados do mundo. Segundo ponto, separados no mundo agora. E eu quero ler também 3 versículos que vão nos ajudar, vão nos ilustrar. Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 29, 5, 6, quando o povo estava vivendo na Babilônia, ele diz assim: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. O povo estava vivendo na Babilônia. Babilônia na Bíblia muitas vezes é símbolo desse sistema justamente do mundo. E o povo de Deus estava vivendo lá na Babilônia. E Deus dá essa ordem para eles: vivam, até que eu resolva essa situação. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E 1 Pedro 1, 5... 1 Pedro 1, 5, e eu não anotei, deixa eu abrir aqui, só um minuto. 1 Pedro 1, 5, é isto? 1 Pedro 1, 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Não é isso não, né? Eu sempre vi isso acontecer com os outros, aconteceu comigo. O que eu anotei errado? 1 Pedro, será que é 2 Pedro? 2 Pedro 1, 5. Não. Eu vou ficar devendo para vocês. Está na Bíblia, mas eu não anotei. Eu tinha anotado. Sumiu, gente. Mas enfim. Vamos voltar aqui, separados no mundo, não importa. Depois a gente vê isso. Ser santo, estamos falando sobre isso, então não é um título que a gente recebe. A gente viu que isso é uma separação, primeiro, radical desse mundo. E agora nós estamos vendo que ser santo não é apenas um título que a gente recebe, mas agora também é viver um estilo de vida que agrada a Deus neste mundo. Deixa eu dizer algo a vocês: embora nós agora fomos transportados de reino, nós somos filhos de Deus, nós saímos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas nós deixamos de estar debaixo do governo de um sistema que a Bíblia chama mundo, e agora nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo, mas nós habitamos essa terra ainda, nós não somos zumbis, não somos alienados do que está acontecendo, vivemos aqui ainda. Nós nascemos neste planeta. Alguém aqui é de outro planeta? Não. Nascemos neste planeta, nós estudamos, nós trabalhamos, nós constituímos família, nós compramos, nós vendemos, vivemos a vida normal do dia a dia. Mas o nosso chamado, quando aqui a palavra diz que nós somos separados no mundo, é porque, embora estejamos ainda vivendo vidas normais neste mundo, aqui dentro desse espaço físico chamado planeta, nós fazemos isso hoje de uma forma diferente dos outros. Nós seguimos os padrões do reino de Deus. Vivemos pelos princípios da palavra de Deus. Nós permanecemos ainda neste mundo, no mundo, mas não somos mais deste mundo. Isso soa como um paradoxo, parece que há uma contradição nisso, mas não se trata disso. Se trata da capacidade de Deus hoje de nos forjar, de maneira que a gente, vivendo neste mundo, rodeado por esse sistema de governo
de Satanás, do pecado, nós temos a capacidade de viver aqui ainda, esta vida, o tempo de vida que Deus nos der aqui, vivermos de maneira santa, segundo os princípios de Deus. O meu pai costumava sempre dar o exemplo do bacalhau nessa hora. Bacalhau não existe bacalhau, né? E ninguém nunca viu a cabeça do bacalhau. Na verdade, o bacalhau é o nome que se dá a algumas espécies de peixe, né? Que depois de pescados são preparados de uma forma específica e chega para nós lá o bacalhau. Mas sabe o que é interessante? O bacalhau passa a vida inteira dentro do mar. Me diz uma coisa, Renato. O que tem na água do mar? Sal. Bacalhau passa a vida inteira dentro do mar. Sal a volta inteira dele. Quando ele é pescado, tirado do mar, o que tem na carne dele? Nada. Você tem que colocar sal. Você tem que salgar o bacalhau. Essa é a técnica, por isso ele é bacalhau. Aí taca sal no bacalhau. Mas ele viveu a vida inteira no meio do sal. Mas a carne dele não é salgada. Nós podemos viver a vida inteira ainda neste mundo, mas a nossa carne não ser tocada pelo pecado de Deus. Isto é possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um autor chamado Rod Dreher, devo ter falado errado, ele disse o seguinte: essa mensagem é mais para os jovens, mas todos nós nos encaixamos nisso. Mas ele diz assim: jovens que tiveram um encontro pessoal com Cristo, conhecem a Bíblia, mas não conseguem transpor esse conhecimento para o seu modo de vida cristão. Esses jovens, essas pessoas, elas estão mais vulneráveis do que pensam. A sua fé será sempre frágil. Deixa eu dizer com outras palavras. Nós fomos alcançados pelo Evangelho, tivemos um encontro com Cristo, a gente até lê a Bíblia, todo domingo nos reunimos, ouvimos a palavra de Deus, aos sábados, os jovens, mas chega na segunda-feira, eu não consigo aplicar aquilo que eu aprendi à minha vida. A hora que eu saio para trabalhar, esqueço tudo, ali eu sou outro. Você está correndo risco, demais, demais. Porque o que Deus quer fazer em nós é nos preparar a fim de que a gente possa viver, ainda que vivamos nesse mundo. Ainda que, como todo mundo nesse mundo, a gente acorda, atrasado às vezes, a gente trabalha, a gente estuda, a gente constitui família, embora a gente faça tudo o que todos fazem. A gente viaja nas férias, mas a gente faz tudo isso de forma diferente, colocando Deus em primeiro lugar e sabendo como agir em cada situação. Extraordinário é quando você vive nesse mundo na perspectiva de Deus. Extraordinário é quando você vive nesse mundo na perspectiva da vida eterna. É quando você se lembra: estou aqui, mas não sou daqui. Não tenho nenhum compromisso em viver a vida como as pessoas vivem. Sabe aquela história de mãe, né, que fala, quando o filho pede alguma coisa: ah, mãe, deixa eu ir lá jogar bola, todo mundo está indo. Aí o que a mãe fala? Agora eu vou fazer o papel da mãe aqui. O mundo está fazendo um monte de coisa. Você não é todo mundo. Você é filho especial do Pai. Ouça o seu Pai, não ouça o mundo. É isso que Deus tem para nós, separados no mundo. Vamos virar tudo bacalhau. E o último ponto é os separados ao mundo, separados para o mundo. E eu tenho certeza que você já entendeu agora isso. Marcos 16:15 nos lembra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ser santo, então, também não é um título só que a gente recebe, é também um chamado, é uma missão, é uma comissão. E todos nós sabemos que temos uma tarefa, e essa tarefa chama-se evangelização.
Esse nosso estilo de vida que nós ganhamos em Cristo agora, essa maneira diferente que a gente vive, ela precisa ser vista por todas as pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O embaixador é aquele que representa a sua nação. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. E as pessoas precisam ver, elas precisam ouvir o que temos a dizer. Elas precisam ouvir da nossa boca as boas novas do Evangelho, mas elas vão precisar ver na nossa vida coerência e a maneira como nós vivemos. Mateus 5,16 diz: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus dizia para aqueles discípulos, então, nesta oração que a gente leu, em João 17, ele diz: vocês não são mais do mundo, mas vocês ainda vivem no mundo, e eu agora envio vocês ao mundo. Como eu fui enviado, eu envio vocês também. Todos nós temos este chamado. Se você se pergunta às vezes, principalmente os jovens, numa fase ainda de descoberta da sua fé, e você às vezes para e pergunta diante de Deus: qual é o meu chamado? E talvez Deus tenha chamados específicos para vocês, mas tem um que não tenha dúvida, eu já vou te falar qual é. Teu chamado é falar de Jesus a todas as pessoas. Esse chamado é para todos, não é um chamado específico. Essa é a nossa missão, é para todo discípulo. Eu perguntei no começo quem era discípulo de Jesus, vocês todos levantaram a mão. Estou enrascado agora. Porque vocês têm essa missão de levar o Evangelho a todos. Mas aí, duas coisas têm atrapalhado muito a gente nesta missão. E elas têm a ver com os dois pontos anteriores. Uma das coisas que nos atrapalham a cumprirmos a missão de levarmos o Evangelho é o que nós podemos chamar de resignação, é isso mesmo. Ou acomodação. É quando a gente falha em ser separado do mundo. É quando a gente quer agradar as pessoas, a gente não quer ser o chato lá na faculdade, a gente quer fazer o que todos estão fazendo, todo mundo vai para o barzinho, eu quero ir também, todo mundo enche a cara, eu vou encher também. Todos os meus amigos estão usando drogas, eu vou usar um pouco também. Só vou experimentar, é só para ficar bem com eles aqui. Depois, quando eu quiser parar, eu paro. Todos falam isso. E ninguém consegue parar. É quando a gente, para ficar bem em torno dos nossos amigos, das pessoas com quem a gente convive, ou no trabalho, para os jovens muitas vezes é o ambiente da escola, ou é o ambiente da amizade, das amizades, a gente começa a querer ser legal para os outros, e a gente começa a fazer concessões. Todos os meus amigos veem pornografia, eu vou ver também. Uma hora eu paro. Meus amigos praticam sexo com as namoradas, com sexo casual, se encontrou na balada, faz sexo, eu vou fazer também. Depois, quando eu me tornar adulto, ou lá na frente, eu vejo o que eu faço com isso. E aí a gente não consegue mais evangelizar, porque já não estamos mais separados do mundo, estamos voltando a nos misturar com todas as coisas do mundo. Ou talvez a gente ainda nem conseguiu sair de lá. Outro impedimento que acontece para que nós não nos tornemos evangelizadores no nosso tempo, é o que eu posso chamar aqui de isolacionismo. É quando a gente falha em ser separado no mundo. Significa, eu estou lá no mundo, mas eu vou para lá como agente secreto. Eu vou para a faculdade, mas eu sou o 007, ninguém sabe que eu sou cristão. Se eu falar que sou crente, vão rir de mim, vão fazer bullying. Então eu levo a sério. Domingo eu estou lá na igreja, eu vou na célula no sábado, mas durante a semana, deixa quieto. Ninguém precisa saber disso, né? Mas para quê? Para
que vou mostrar a minha fé, as minhas convicções, o meu estilo de vida? E aí nós falhamos na nossa missão de sermos evangelizadores para o nosso tempo. Talvez esse é o motivo porque temos visto tão poucas conversões nos nossos dias. Lá em São Paulo, eu não sei muito como que funciona aqui, mas lá em São Paulo a gente vê um fenômeno pós-pandemia, que é porque a pandemia nos privou por um tempo do convívio no prédio, a comunidade dos filhos de Deus reunida, e aí nos abriu os olhos para a internet, para os cultos online, e aí nós descobrimos um monte de igrejas, e aí a gente sempre acha que o quintal do outro está mais bonito. Lá está florido, o meu não está. O pasto do outro está verdinho, o meu está meia boca. E aí começou a movimentação dos cristãos pelas igrejas. Assim. As igrejas continuam cheias, mas é rotativo. Agora é igual o estacionamento rotativo. Você para ali, fica um tempo e você vai embora. Sai, dá um lugar para o outro. Mas e as conversões de verdade? Estão acontecendo? O inferno está sendo saqueado? Estamos cumprindo com o nosso chamado e servindo a Deus na missão de transportar? É o Espírito Santo que faz isso, mas Ele nos usa na proclamação do Evangelho, transportando gente do reino das trevas para o reino da luz. Então, às vezes, nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia, mas ela não tem chegado lá fora, porque a gente ainda está vivendo ou uma vida misturada com o mundo, ou a gente está vivendo uma vida secreta. Quando estamos lá no mundo, vivendo as nossas vidas normais, nós nos escondemos atrás de uma vida normal, quando nós já fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Uma vida segundo o padrão de Deus, da palavra de Deus. Portanto, extraordinário é quando você compreende que você está alistado num exército, e este exército é o exército de Deus que segue avançando e conquistando nesta terra. Assim como aquele exército liderado por Josué. E nós sabemos que Josué era um modelo de Jesus no Antigo Testamento, uma figura de Jesus. Hoje Jesus está presente neste mundo na pessoa do Espírito Santo, conduzindo um grande exército de filhos e filhas de Deus. Extraordinário é quando a gente se alista. Quantos jovens aqui chegando aos 18 anos? Quantos jovens homens chegando aqui aos 18 anos? Tenho uma triste notícia para vocês, jovens, alistem-se. O exército brasileiro precisa de vocês. Podia fazer comercial. Agora esse outro chamado vale para todos nós, meninos, meninas, jovens, adultos, idosos, crianças. Tem um exército que é conduzido pelo grande general Jesus Cristo. Aliste-se nesse exército e você verá o extraordinário acontecer. Você quer ver muralhas de Jericó ruir? Se você não estiver no exército, não vai ver. Se você não for um dos soldados de Jesus, você não verá. Não verá. Precisamos estar neste exército, mas precisamos, mais do que tudo, estarmos no exército, mas vivendo uma vida de santidade. Isso é tão sério, meus irmãos. Porque voltando à história de Jericó, de Josué, de Ai, o pecado de Acã ainda prejudicou toda uma nação. Quando a gente ainda insiste em viver uma vida de pecado, eu sei que vocês estão me entendendo, nós ainda cometemos pecados, não somos perfeitos, não chegamos a esse momento da nossa vida, embora estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e um dia com Cristo. Quando nos encontrarmos com Cristo, então seremos transformados. E aí o pecado não terá mais a menor chance conosco. Nós às vezes ainda falhamos, erramos o alvo, cometemos pecados. Isso é outra história. Eu estou falando de pessoas que ainda estão vivendo escravizadas ao pecado. Quando você não consegue dizer não ao pecado.
Quando o pecado dita a maneira que você vai viver, você pode trazer prejuízos para você, para sua casa, para sua igreja. Isto é sério. Isto não é um treino. Nós estamos envolvidos em algo sério. E isto é extraordinário, realmente extraordinário. Eu quero voltar para o princípio, caminhando aqui para o final. Quero lembrar vocês de algo que eu disse logo no início. Todos nós fomos gerados em pecado. Somos terrivelmente maus. Não habita bem nenhum em nós. Até que conhecemos verdadeiramente o Evangelho. Extraordinário é o pecador transformado em santo. Extraordinário é o filho do diabo transformado em filho de Deus. Extraordinário é a pessoa que vive para si mesmo, para o seu ego, para os seus desejos. É a pessoa que abre mão disso para viver exclusivamente para Deus. É a pessoa que está disposta a pagar o preço que for para viver esta vida de santidade, viver separado no mundo. Isto é extraordinário e muitas pessoas, ao longo da história da igreja, têm provado, experimentado isso e vivido isso, e por isso o Evangelho chegou até nós, mas Deus hoje nos chama a um acerto. Fique em pé comigo um instante, por favor. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu rogo nesse momento para que o Espírito Santo de Deus vivifique essa palavra no nosso coração. O único que pode agora penetrar na nossa mente, na nossa alma, separar as coisas dentro de nós, é o teu Espírito Santo, a tua palavra proclamada. E eu rogo neste momento para que o Espírito Santo coloque como diante de nós um espelho e mostre como temos vivido de verdade. Que nós não sejamos enganados por nós mesmos, por essa vontade de viver um cristianismo confortável, e aí a gente diz, está tudo bem, quando não está tudo bem. Não vai adiantar a gente passar uma vida toda dentro da igreja, mas não sermos separados do mundo, não viver uma vida de santidade, separados dentro deste mundo, e de cumprirmos a nossa missão, não vai adiantar nada. Naquele dia, alguns de nós, diz a Bíblia, ouvirão de Deus, eu não conheço vocês. Vocês até fizeram tantas coisas, mas não os conheço. Eu não posso ter comunhão com o pecado. Tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Esta é manhã de acerto, de confissão, de coração quebrantado, mas nós não fazemos isso numa técnica pastoral. Nem sequer minhas lágrimas ou emoção pode fazer alguma coisa, só o teu Espírito Santo pode agora convencer corações, pode agora atrair com cordas de amor o ser humano de volta para uma vida de santidade, Senhor. Ó Espírito Santo, fala agora com esses jovens, com esses meninos, essas meninas, com os adultos. Sonda o nosso coração, faz um check-up. Ó Espírito Santo, revela aqui para nós, para cada um pessoalmente, como está a minha vida. Quais são as concessões que eu ando fazendo, Senhor?
lugar perigoso, escorregadio, onde eu estou colocando os meus pés? Qual é a influência que eu estou deixando entrar na minha vida? Por que às vezes eu ouço mais os outros do que a tua palavra, Senhor? Fala conosco, Espírito Santo, não nos deixa seguir enganados adiante. Que a gente não saia daqui de dentro hoje de manhã, enquanto a gente não compreender exatamente como está, Senhor, a nossa saúde espiritual. Estamos bem? Glória a Deus. Mas se não estamos, Senhor, ajuda-nos, porque queremos sair daqui curados, saudáveis, tratados. Às vezes o remédio, ele é ruim na boca, mas depois ele faz um bem tão grande, Senhor. Não permita que a gente, não querendo o remédio, se prive da cura. Ó Espírito Santo de Deus, queremos viver tudo isso que temos ouvido aqui, os teus milagres, o extraordinário que o Senhor tem para nós. Mas Acã não pôde viver isso, Senhor, porque ele não confessou o seu pecado antes. E nós não queremos seguir o caminho de Acã. Queremos seguir o caminho de Davi, que confessou o seu pecado e encontrou perdão, e encontrou transformação, e foi curado, e se tornou um homem segundo o teu coração, Senhor. Dá-nos o mesmo espírito que havia em Davi, Senhor. Que não tenhamos vergonha e nem medo de assumirmos o nosso estado, para que a gente possa experimentar verdadeira transformação nesta manhã. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu não posso sair daqui sem te dar esta oportunidade de fazer um acerto hoje com Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu brigava com Deus hoje porque eu dizia, eu não queria falar isso, mas precisamos. Não haverá extraordinário se guardarmos pecado no nosso coração. Não haverá, meus irmãos. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, se Ele está lembrando você de coisas que estão insistindo em te amarrar, pecados que você não tem conseguido vencer, sabe aquele pecado recorrente? Você não consegue deixar de olhar algumas imagens na internet. Talvez você não consegue deixar de mentir. Talvez você tenha desonrado seus pais. Não tem sido um filho obediente. Eu não sei, o Espírito Santo sabe. E se Ele tratou com você agora, se Ele revelou algo no seu coração e você deseja confessar, vamos fazer este exercício, dar um passo à frente, vir aqui como que diante do Senhor e dizer: me perdoa, Senhor, eu tenho pecado, mas eu sei que hoje eu receberei perdão e sairei daqui santificado pela Tua palavra. Você quer fazer isso? Eu disse que às vezes a gente não quer passar pela dor, pela vergonha. Não é a dor, não há vergonha. Grande é aquele que se ajoelha diante de Deus e confessa os seus pecados. A palavra diz que este sai redimido, curado, transformado. Você quer vir aqui na frente? Você quer receber cura de Deus?
Eu vou te dar alguns minutos. Isto não é um treino, é para valer, gente. Vamos levar a sério. Olhar para isso aqui, gente. Eu queria que vocês pudessem. Eu estou aí junto com vocês. Mas se vocês pudessem olhar daqui onde eu estou, vocês iam poder dizer: isso é extraordinário. Quando alguém se ajoelha rendido diante de Deus, confessando o seu pecado, isto é extraordinário. Porque só o Espírito Santo faz isso. Eu tenho certeza que não foram minhas palavras. Isso é o Espírito Santo de Deus. Às vezes o choro doído, a lágrima, às vezes a vergonha. Mas isso não significa nada. Porque nesse momento Deus está liberando perdão e graça e transformação, e está reconfirmando sobre vocês a identidade dele, dizendo a cada um de vocês: receba o perdão, porque vocês são meus filhos. Eu os chamei, eu os separei deste mundo. Vocês não pertencem mais a esse sistema. Não. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não tem mais negociação. O diabo já perdeu, ele já perdeu. Vocês já fazem parte do reino do Filho do seu amor. Mas Deus nos ama tanto, como a gente tem ouvido esses dias. O amor de Deus é tão intenso, é tão profundo, é tão alto, é tão enorme, porque que Ele não pode nos deixar viver do mesmo jeito que a gente tem vivido. Ele tem muito mais para a gente. Mas tudo começa na santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas hoje é manhã onde o rosto de Deus resplandece neste lugar, porque aqui a confissão. Faça a sua oração, você que veio à frente. Se você ficou no seu lugar, mas você entendeu e você quer fazer aí a sua oração, não tem importância, apenas agora renda-se diante de Deus e confesse o seu pecado. Neste momento a nossa oração não é outra, é oração de confissão. Confesse, diga para Deus, abra o seu coração e diga aonde você ainda caiu, aonde você está frágil, vulnerável. Diga para Deus, diga aquele pecado que você está acalentando, aquele pecado que você tem ele como um objeto de estimação. Diga para o teu pai e diga: me perdoa, Pai, eu estou aqui disposto, pronto a ser curado, a ser trabalhado, a ser transformado pelo poder da tua palavra. Pai, nós estamos todos aqui nesta manhã. A tua palavra nos lembra que se dissermos que não temos cometido pecado, nos enganamos. Então todos nós estamos aqui nesta manhã. Eu me junto aos meus irmãos aqui, me colocando de joelhos junto com ele, dizendo: Pai, perdoa o nosso pecado. Perdoa toda vez que a gente quer viver do nosso jeito, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes a gente acha que já pode decidir tudo sozinho.
e a gente vai entrando por caminhos maus. Me perdoa-nos a nós, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós desobedecemos a Tua palavra. Tem misericórdia, Jesus. Como Davi orou uma vez: não retire de nós o Teu Espírito, mas nos fortalece nessa manhã, Senhor. Nos cura nesta manhã e dá-nos esta experiência de provarmos em verdade o Teu perdão curador e transformador. Nós Te agradecemos nesta manhã, Jesus. Como isso é extraordinário, como isso é extraordinário. O mundo não entende isso, não entende, mas nós sabemos o lugar que estamos, e nós Te adoramos nesta manhã, Senhor. Confessamos o nosso pecado, mas também tomamos posse do perdão. O sangue de Jesus já foi derramado e Ele cobre todos os pecados. Nós já fomos redimidos, comprados por bom preço. Nós pertencemos a Deus, somos dele e Ele é nosso, assim como cantamos, Senhor. Te adoramos nessa manhã, Jesus. Manhã de confissão, manhã de entrega, manhã de cura, manhã de transformação, Senhor. Aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos, aqui estamos nós, rendidos a Ti, nesta manhã gloriosa. Estamos abertos diante de Ti, não escondemos nada. Somos esses pequenos, frágeis ainda, mas sedentos da Tua santidade. Dá-nos um batismo de santidade nesta manhã, Senhor. Coloca a Tua marca em cada um de nós. Este aqui é separado para mim. É isto que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Você foi separado e você é meu. A morte de Jesus não foi em vão. Ele está aqui para nos curar, para nos transformar e para nos levantar. E você que está aqui à frente, coloque-se de pé neste momento, porque é isso que o Senhor faz conosco. Depois que confessamos os nossos pecados, como filho pródigo, o Senhor nos limpa. O Senhor está limpando vocês. O Senhor está tirando qualquer sujeira que ainda mancha a sua vida. Assim como aquele filho pródigo chegou sujo, mal cheiroso dos porcos, o pai o lavou, o limpou, colocou roupas novas. Você está recebendo roupas novas, vestes brancas de justiça. O pai colocou um anel no dedo do filho. Sabe o que significa o anel? Você é meu, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. O pai está compartilhando as riquezas dele com cada um de vocês. Sabe essa oração que eu li para vocês, esse trechinho? Eu disse para vocês que tinha um objetivo ali no final, que era a santidade. Deus nos faz santos. Tem mais um objetivo na oração de Jesus, e essa estava lá no começo. Jesus disse assim aos discípulos, Ele diz assim para vocês: agora eu vou para ti. Jesus estava voltando para o Pai, mas Ele disse: digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que vocês tenham a plenitude da minha alegria. Recebam da parte de Deus verdadeira alegria, regozijo da parte de Deus, porque Ele os limpou nessa manhã, Ele os curou nesta manhã, Ele veste vocês novamente com roupas brancas. Nenhuma alegria do mundo se compara à alegria de saber-se perdoado, filho de Deus, acolhido pelo Pai. Receba aí no seu lugar um abraço de Deus, do seu Pai, que o acolhe de volta. Bem-vindo de volta à sua casa, seu lugar de santidade.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Vocês podem voltar para os seus lugares. Amém, queridos. Amém. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Amém. Eu creio que você foi tocado nesta manhã, que a sua vida não vai ser mais a mesma a partir de agora. Amém. Nós estamos já terminando, daqui a pouco a gente vai estar almoçando, e que você durante o dia, você vai passar, lembre-se disso, você precisa ser santo para você ver a glória de Deus. Sua casa também, quando você voltar para casa, para a escola, para o trabalho, lembre dessas palavras: santidade. Santidade te levar a ver a glória de Deus. Amém? Nós vamos estar terminando, mas antes de a gente terminar, de voltar, eu ia chamar vocês aqui à frente, né? O pastor Renato pediu para chamar vocês. O Del depois tem um aviso, né, Del? Mas antes eu queria reunir toda a igreja aqui para a gente estar tirando uma foto com nossos amados pastores que vieram tão longe para nos abençoar. Amém? Você foi abençoado pela vida deles? Eles vão estar voltando agora à tarde para casa, mas eles nos abençoaram tão grandiosamente. Fica aqui. Chama o pessoal que estiver aí fora aí, chama para vir. Vocês vão ficar aqui de frente para lá, tá? Isso. Os nossos irmãos da cidade grande aqui em cima. Os irmãos da cidade grande.